Os acadêmicos do sexto período da matéria de Contabilidade Gerencial apresentam a história de seu Biraci, sua criação de ovelhas e o balanço patrimonial. Seu Biraci trabalha como ovinocultor há anos. Tem uma pequena criação de ovelhas. As mesmas têm sua lã vendida durante o verão, o que gera uma renda extra nessa época, e são vendidas para consumo de sua carne durante o ano todo. Há poucos anos, um fiscal apareceu em uma feira onde o Biraci estava expondo suas ovelhas e disse que ele teria de se registrar como pessoa jurídica para continuar vendendo suas ovelhas. Seu Biraci pesquisou um pouco sobre contabilidade e enquadramentos tributários no site da Receita Federal, pois não queria gastar com contador, e sabia que sua produção gerava uma receita bruta anual de R$90 mil. O que seria uma receita bruta anual? Seria o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações de contas alheias não incluídas, as vendas canceladas e os descontos incondicionalmente concedidos. Então, seu Biraci acabou registrando-se como uma pessoa jurídica e enquadrando-se na tributação do Simples Nacional, que é o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e tem um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável a pessoas jurídicas consideradas como microempresas e empresas de pequeno porte. A inscrição no Simples implica no pagamento mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições: Imposto sobre Renda de Pessoa Jurídica, o IRPJ, a contribuição para o PIS/PASEP, contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL, a contribuição financeira de Seguridade Social, o COFINS, os impostos sobre produtos industrializados, o IPI, e a contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica. Com o passar dos anos, seu Biraci começou a sentir a necessidade de registrar seus ganhos e gastos. Estava perdido e não sabia se estava tendo lucro ou prejuízo com a sua microempresa. Então lembrou-se de seu amigo Jaime, que trabalhava em uma contabilidade no centro da cidade. Ligou para ele, marcando um horário, e foi visitá-lo. Chegando lá, explicou para Jaime sua situação. Então Jaime falou para ele sobre o balanço patrimonial. Disse que o balanço patrimonial é o mais importante relatório gerado pela contabilidade e que, através dele, seu Biraci poderia identificar a saúde financeira e econômica de sua microempresa. Seu Biraci ficou contente e satisfeito com o que Jaime falou. Porém, pediu se ele poderia explicar mais especificadamente como o balanço patrimonial funcionava, pois queria ele mesmo continuar fazendo a contabilidade de sua empresa. Jaime disse para ele que então, no outro dia, daria uma pequena aula sobre o balanço patrimonial, mas que se dispõe a fazer a contabilidade de sua empresa em troca de alguns quilos de carne de ovelha por mês, em consideração aos seus anos de amizade. Seu Biraci aceitou e marcou a aula para o outro dia. Jaime começou a aula explicando que no balanço patrimonial as contas deverão ser classificadas segundo sua liquidez e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa, e que ele se divide em 3 grupos: o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, em uma tabela de 2 colunas. De um lado da tabela fica o ativo, que compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados por Biraci, recursos capazes de gerar benefícios econômicos futuros, sendo entre eles o dinheiro em caixa, o dinheiro depositado no banco, as aplicações financeiras, duplicatas a receber, estoque, entre outros. Do outro lado da tabela fica o passivo, que compreende suas obrigações, recursos para terceiros, eventos ocorridos que exigirão do ativo para sua liquidação. Dentro do passivo, classificam, por exemplo, os impostos, financiamento, fornecedores, empréstimos, entre outros. E o patrimônio líquido, compreendendo os recursos próprios do Biraci. Seu valor é a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo. É o seu capital próprio, o valor líquido da empresa. Dentro do patrimônio líquido, entram apenas 3 itens na seguinte ordem: o capital social, que são os valores aportados pelo proprietário, e os decorrentes da incorporação de reservas de lucros.
a reserva legal, que são os valores decorrentes da retenção de lucros, e a reavaliação de outras circunstâncias, e o lucro ou prejuízo acumulado, que são os lucros retidos ou ainda não destinados, e os prejuízos ainda não compensados, esses apresentados como parcela redutora do patrimônio líquido. Dentro do ativo e do passivo, ainda temos os subgrupos dos não circulantes. Seriam eles qualquer aplicação ou gasto que se liquidará em mais de 360 dias, ou seja, que não seja realizável no ano vigente. Depois de já termos realizado os cálculos dos ativos e dos passivos, podemos obter por fim o balanço patrimonial, esse que consiste na diferença dos ativos e dos passivos, juntamente com o patrimônio líquido. No fim do cálculo, o ativo tem de ter o valor igual ao passivo, em qualquer hipótese, estando a empresa de seu Ubiraci quebrada ou em ascendência. Independentemente disso, em qualquer caso, o ativo será sempre igual ao passivo, pelo princípio básico de que não há débito sem crédito e vice-versa. Ou seja, tudo que ele comprou terá de pagar, e tudo que ele gastou irá receber da mesma ou de outra forma. Depois de toda a explicação de Jaime para o Ubiraci, ele chegou à conclusão de que seria melhor deixar a cargo de uma pessoa com conhecimento da área de contabilidade cuidar de suas finanças, pois era tudo muito mais complexo do que ele imaginava ser. Ficou feliz ao saber que no fim dos cálculos que Jaime fez, no balanço patrimonial, que sua empresa não estava quebrada e que, além disso, agora ele estava a par de seus ganhos e gastos, ou seja, que sua empresa estava mais em ordem do que nunca, além de ter se livrado de todo o trabalho burocrático mensal que vinha fazendo há um bom tempo.